Olá amigos do canal EJTech, estamos aqui para mais um vídeo sobre o sistema PJE Calc. Hoje nós vamos tentar tirar as dúvidas de alguns inscritos do canal. Vamos iniciar aqui com o Rubevaldo Silva. Ele diz, pergunta por que há dois relatórios para contribuição social, um com valor para descontar e outro valor para recolher. Bem, Rubevaldo, eu tenho aqui um demonstrativo aqui da contribuição previdenciária, um resumo do PJE Calc, e talvez você esteja se referindo a essas duas parcelas aqui: contribuição social segurado descontado principal e contribuição social segurado recolher à previdência. Na realidade eles têm o mesmo valor, A diferença é que um vai ser descontado da cota parte. Na realidade é a mesma parcela, que vai ser descontada do reclamante e ao mesmo tempo vai ser uma obrigação tributária da reclamada, A reclamada que tem que fazer essa contribuição. Então, do valor total que ela deve, uma parte deve ser recolhida a título da cota parte do empregado. Então é só uma questão didática mesmo, com relação a essa cota parte do empregado. Essa parcela primeira aqui diz que vai ser descontado do reclamante e a segunda diz que vai ser recolhida à previdência. Ou seja, apesar de ser descontado do crédito do reclamante, essa obrigação permanece para a reclamada na qualidade de responsável tributária por esses valores. Outra dúvida que nós temos aqui, outro comentário, foi do colega Jorge Silva, Ele, na realidade, ele faz aqui uma sugestão, porque ele diz que na parametrização do cálculo, apesar da gente colocar as datas de admissão e demissão, a aba de férias já contempla todo o período trabalhado. Minha sugestão é que fosse criado um checkbox dando a opção de deixar inativos os períodos já prescritos. Realmente você tem razão que quando eu estou aqui com o cálculo aberto, quando a gente preenche, por exemplo, aqui de 2010 até 2017, ele lá na aba férias, ele já vai botar todo o período, desde 2010. Agora a gente deve lembrar que essa aba férias não é cálculo em si, é apenas a parametrização das férias. A partir do momento que no cálculo a delimitação aqui no campo inicial, data inicial e data final, ou é marcada a opção aqui de prescrição, o cálculo, apesar de eu vou marcar aqui prescrição e vou salvar, voltando lá na aba de férias, vou regerar aqui, não vai haver nenhuma alteração, mas na verba, quando a gente for calcular a verba, ele vai considerar o período da prescrição, lembrando que as férias têm algumas peculiaridades com relação à prescrição quinquenal, que oportunamente eu vou gravar um vídeo falando sobre essa questão da prescrição das férias. Então é isso. Então, apesar de constar lá, a gente não pode confundir que essa aba férias aqui não é o cálculo das férias, mas apenas a parametrização das férias. Outra dúvida do Rubevaldo Silva, também ele pergunta o seguinte: já que o saldo de salário não recebe qualquer reflexo de adicionais e horas extras, por que não adiciona essas verbas no cálculo parcela? O cálculo é apenas pelo salário base? Bem, Rubevaldo, na realidade é uma questão, não é bem de PJE Calc, a sua dúvida, é mais de cálculo mesmo, O que ocorre é o seguinte: a verba saldo de salário, muitas vezes, quando ela é deferida, são deferidas outras parcelas com incidência nessa verba de saldo de salário. Por exemplo, um adicional de insalubridade com reflexos no saldo de salário. Então, quando você vai calcular o saldo de salário, você tem que ter o cuidado de ver se não já houve o deferimento de outros reflexos nessa mesma verba, para que não haja um bis in idem. Ou seja, você calcula o saldo de salário com uma base
de cálculo, incluindo, por exemplo, os adicionais de insalubridade, horas extras e tudo mais, e depois você calcula as horas extras de novo e faz o reflexo nessa mesma verba. Então daria aí um bis in idem. Na verdade, quando você diz aqui, já que o saldo de salário não recebe qualquer reflexo, ele recebe os reflexos sim, é uma verba salarial normal. Então se a pessoa, porque ela estava efetivamente trabalhando nesse período, né? O saldo de salário são aqueles dias que ela trabalhou dentro do último mês, que ela foi demitida e que não deu tempo a empresa pagar, mas ela tem direito às horas extras daquele período, tem direito aos adicionais que eventualmente ela receba, e então existe reflexo sobre o saldo de salário. Agora, em alguns casos, como esse reflexo já está embutido nas outras verbas, a gente coloca o valor do saldo de salário limpinho, né? sem nada, porque aqueles reflexos de horas extras já está sendo calculado lá nas horas extras. Espero que tenha sido essa a sua dúvida, que eu tenha conseguido esclarecer. O Arnaldo Cordeiro, né, disse que estava fritando os miolos lá. Ele diz o seguinte: eu estou calculando o verba acessório e quando vou em histórico salarial, cadastrei o salário base e o reclamante recebia adicional de periculosidade. Tentei cadastrar o adicional de periculosidade, pago e não estou conseguindo. Eu me lembro de ter visto isso em um vídeo seu, mas não estou lembrando. Poderia me ajudar, por favor? Eu até respondi aqui, né, no próprio canal, né? E eu acho que a dúvida dele era com relação aqui ao histórico. Talvez ele estivesse confundindo a criação do histórico com a própria verba, né? O histórico salarial, você cria uma base salarial que você vai utilizar lá na verba. Então você pode criar vários históricos salariais, um histórico, por exemplo, de salário base, um histórico de adicional de insalubridade pago, de alguma gratificação que foi paga, de alguma comissão que foi paga. E depois lá na verba, quando você cria uma verba, por exemplo, umas horas extras, você vai selecionar aqui na base de cálculo das horas extras, você vai selecionar aquele histórico que você cadastrou lá, né? Aqui não vai ter nenhum porque eu não cadastrei nenhum histórico lá. Ele vai aparecer aqui e você vai puxar e você pode acrescentar. Eu vou criar aqui um histórico, salário base. Então eu crio aqui um histórico durante todo o período. E eu posso criar também um adicional, por exemplo, aqui de sobreaviso pago de R$200. Então, eu tenho essas duas bases salariais. E lá na verba, eu posso utilizar esses dois adicionais, né? Tanto eu posso usar o adicional de sobreaviso somado ao adicional ao salário base, né? Eu posso escolher mais de uma verba aqui, mais de um histórico. Nesse lado direito da tela, eu posso escolher alguma verba que eu já tenha calculado e que queira que ela incida nessa base de cálculo das horas extras. Então, se eu já calculei, por exemplo, uma diferença salarial, eu posso utilizar essa diferença salarial aqui na base de cálculo dessas horas extras. Então, espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida do colega Arnaldo aqui. O Rubervaldo, mais uma vez, ele diz aqui, né, que no vídeo 28 eu ensinei como incluir feriados na tabela auxiliar. Tentei fazer essa inclusão, mas descobri que o arquivo tem como extensão SQL, não zip. Consegui abrir para visualizar apenas, mas não permite alteração e inclusão. O que eu mostrei foi o seguinte, da gente entrar aqui na tela no site do TRT8, fazer o download dessas tabelas auxiliares, e ela é baixada num arquivo zipado, né? Então aqui, ó, eu baixei aqui tabelas nacionais e regionais, né? Ele é um arquivo no formato zip, ou seja, compactado. Você pode abrir esse arquivo com o próprio WinRAR, abrir com o WinRAR, e ele vai
mostrar essa tela aqui, ó, em que dentro tem um arquivo SQL. Esse arquivo SQL nada mais é do que um arquivo de texto, né, que você abrindo ele vai estar toda a configuração lá. Então naquele vídeo eu mostrei que a gente poderia sanar isso daí lançando o feriado, né? Lógico que tem que seguir aqui a sequência, né, do arquivo, porque senão pode dar algum erro. E naquele vídeo lá no vídeo 28 eu mostrei como é que a gente faz isso e funcionou lá, mas é um pouco trabalhoso porque você teria que fazer isso todos os meses, né, com os feriados, mas pode ajudar. Então esse arquivo de texto aqui você pode fazer qualquer alteração nele, né, e salvar usando o próprio WinRAR, ou então você descompacta o arquivo, faz a alteração e depois compacta novamente. Eu mostrei assim a título de curiosidade, se alguém quiser tentar fazer, mas eu acredito que em breve eles devam estar corrigindo esse problema também. Bom, o Alexandre Albuquerque perguntou: gostaria de saber se tem como eu usar os juros Selic. O PJE Calc, ele tem, eu pedi aqui para ele assistir a aula 9, né, que eu falo sobre isso, mas o PJE Calc ele tem várias tabelas que a gente pode utilizar, tanto nas verbas principais quanto nas verbas na Previdência, né? Então, eu tenho uma possibilidade, eu entrando aqui no menu Correção, Juros e Multa, eu tenho condições de dizer qual o índice que eu quero utilizar para atualizar as verbas trabalhistas, né? Então eu tenho aqui desde o IGPM até a TR. Não tem entre essas possibilidades aqui a Selic. Então, no caso, se eu quiser usar Selic para atualizar a verba principal, eu não tenho como fazer isso, né? Inclusive com relação ao IPCAE, houve uma mudança recente no STF, em que o STF reconheceu que pode ser utilizado, sim, deve ser utilizado o IPCAE para correção das verbas trabalhistas. Mas aí, recentemente também teve a reforma trabalhista, né, a Lei 13.467, que diz que o índice de correção dos débitos trabalhistas é a TR. Então está tendo esse impasse aí. Eu acho que em breve os tribunais vão resolver, mas atualmente a gente está utilizando a TR. Então, se você quiser usar Selic, não há como nas verbas principais. Você pode usar Selic na contribuição social, que é o padrão dessas verbas em razão da sua natureza tributária. Esses dias também houve um comentário no canal que alguém perguntava se há como não aplicar a correção monetária. O sistema também não nos permite isso, né? Os juros de mora, sim, eu consigo aqui configurar de uma maneira que não haja incidência de juros de mora, mas a contribuição, a correção monetária, ele não permite. Ele dá várias opções, mas ele não dá a possibilidade de a gente zerar, né? Uma solução aí também seria se a gente manipulasse o arquivo de atualização de cálculo dele e colocasse todos os índices como 1, né? Então a gente conseguiria zerar, mas é uma alternativa um pouco mais trabalhosa e não sei se a gente conseguiria obter êxito, mas a princípio não há como eu fazer, nem colocar Selic no cálculo principal e nem zerar essa correção monetária. Agora é interessante esses índices aqui que podem ser utilizados. Isso significa que a gente pode realizar cálculos não apenas trabalhistas, né? A gente pode realizar cálculos de outras esferas, como por exemplo cálculos da Justiça Federal, né? Ou cálculos trabalhistas de empresas, né? Eu já ouvi comentários de que a Infraero está usando esse sistema para fazer o cálculo dos seus empregados, os cálculos trabalhistas dos seus empregados. Então a gente pode, usando a criatividade, a gente pode inclusive fazer outros tipos de cálculos que não exclusivamente trabalhista. O Alexandre Julião aqui
tem uma dúvida sobre como atualizar, né, um acordo descumprido, né? No próprio canal aqui eu disse a ele que ele assiste a aula número 7, que eu falo sobre como fazer o cálculo, inclusive incluindo verbas previdenciárias, multa por descumprimento, né? E a gente faz várias considerações nessa aula 7. Se ainda restar alguma dúvida aí, vocês me falam aí que a gente tenta gravar um vídeo mais esclarecedor. A Rafaela Santos diz: eu não entendo, se é um novo cálculo e ainda não existe processo, por que tem que colocar número do processo? Realmente, Rafaela, não é necessário colocar número de processo. Então, aqui no PJ Calc, quando a gente vai cadastrar o processo, não é necessário preencher essa primeira aba aqui com nenhum dado. Se você vai entrar com a reclamação trabalhista, logicamente que você ainda não tem essas informações para preencher aqui. Aqui uma dúvida da Renata, mas ela já conseguiu sanar, né? Porque ela diz que lá no TRT8, né, ela clica baixa a tabela de atualização, mas aparece um arquivo zipado. Esse erro estava ocorrendo porque ela estava descompactando. Então esse arquivo aqui que eu acabei de baixar lá no TRT8, né, para a gente atualizar, fazer atualização de cálculos, atualização das tabelas do sistema, ele não precisa ser descompactado. Você vai vir aqui no PJ Calc, no menu tabelas, replicação de dados, e você vai escolher esse arquivo da forma como ele está. Você não precisa descompactar. Então você vindo aqui na Downloads, né, onde eu baixei o arquivo, você vai importar ele da forma como ele foi baixado, né? Não precisa, e basta clicar aqui em importar, não precisa descompactar. O amigo Gislan, né, ele diz o seguinte, né, as dúvidas dele, ele pergunta por que eu estou desmarcando a incidência do imposto de renda nas verbas. E a segunda dúvida é: sei que a composição do salário hora do comissionista puro abrange as verbas de caráter salarial, como é o caso do DSR. No caso apresentado, no qual o DSR já é reflexo da comissão, calcular a soma da diferença das comissões e reflexos como base nas demais verbas e refletir esse resultado no repouso não causaria reflexo sobre reflexo? Bom, a primeira dúvida, né, com relação a por que eu desmarco o imposto de renda em razão do que dispõe a súmula 368 do TST, que aqui no seu item 6 diz o seguinte: o imposto de renda decorrente de crédito do empregado recebido acumuladamente, ou seja, o RRA, deve ser calculado sobre o montante dos rendimentos pagos mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento do crédito, nos termos do artigo 12A da Lei 7.713 de 88, com a redação conferida pela Lei 13.149 de 2015. Então, o cálculo do imposto de renda a gente está fazendo agora na hora de realizar o pagamento. Ou seja, na hora que o reclamante vai receber, no mês que ele vai receber, a gente faz esse cálculo. Normalmente a gente usa um simulador da Receita Federal que ele usa exatamente essa metodologia da soma. Eu vou deixar no link, na descrição do vídeo, o link desse site, né, da Receita Federal. Então, o que é que você vai preencher aqui? Os rendimentos recebidos, o valor dos créditos. Isso daqui é considerando apenas as verbas que tenham incidência de imposto de renda, que tenham natureza salarial, por exemplo, R$50 mil. Você vai informar a quantidade de meses em que o empregado trabalhou, por exemplo, 60 meses, e outras informações que você tem aqui, como previdência, como despesa com ações judiciais, alguma coisa assim, e você vai calcular e ele já vai dizer se há ou não incidência de imposto de renda, né? Então, nesse caso aqui, o imposto de renda ele ficou isento, porque ele pegou esse valor de 50 mil, dividiu por 60 meses e quando ele aplicou aplicou as alíquotas atuais, o reclamante ficou
isento de contribuir para o imposto de renda. Então, como a gente utiliza aplica essa súmula no cálculo, eu desmarco a contribuição, o imposto de renda. Lembrando que tem um detalhe, é que quando você esse valor de 50 mil que eu lancei aqui, a gente não leva em consideração o período de cada verba, né? Por exemplo, porque nesse período de 60 meses pode ter umas horas extras que foi, por exemplo, 1 ano só, pode ter uma outra verba que foi durante os 5 anos. Então, de uma forma geral, a gente pega o valor completo, né? A gente só observa a natureza das verbas, se ela tem incidência de contribuição social, de imposto de renda ou não. A segunda dúvida dele é com relação a um cálculo de comissionista que a gente postou, né? Foi essa aula 41, e ele pergunta o seguinte, porque quando a gente foi fazer o cálculo do repouso semanal remunerado, né, a gente incluiu na base de cálculo a diferença e o próprio DSR dessas comissões, né? E ele pergunta, né, isso que ele diz aqui, ó, calcular a soma da diferença de comissões e reflexo de repouso com base nas demais verbas, horas, e refletir esse resultado em repouso não causaria reflexo sobre reflexo? Eu acredito que não. Esse também é uma dúvida da aplicação daquela OJ 394, que eu já gravei um vídeo falando sobre isso, só que eu não entrei em detalhes. Em breve eu vou fazer um estudo mais aprofundado sobre isso. Eu até botei no comentário aqui, na resposta que eu coloquei para ele, que talvez tenha havido realmente aí o bis in idem, mas é uma matéria bastante complexa que o próprio TST, ao criar a OJ 394, ele se equivocou, e a gente vai e ele está voltando atrás com relação a essa OJ, e depois a gente vai gravar um vídeo para a gente tentar esclarecer um pouco. Isso é mais uma matéria de cálculo do que propriamente de PJE Calc, né? Uma matéria, aliás, é uma matéria exclusivamente de cálculo e não de configuração do sistema PJE Calc. Aqui já também foi o que eu respondi para ele, né, que o imposto de renda é cálculo na hora do pagamento, e eu falei que pode ser que realmente haja o bis in idem, mas que a gente precisa fazer um estudo mais aprofundado. E ele comentou aqui que da súmula 3.000, acredito que eu faça referência ao item 6, né, e diz que então tais cálculos de recolhimento devem ser total responsabilidade da reclamada, não temos parte nesse processo de forma alguma. Gisela, eu não sei se você é servidor, se você é advogado, né? Mas essa responsabilidade seria ou da vara para recolher, para já reter esse valor e recolher, ou do banco para informar a Receita Federal, a partir do momento que o reclamante vai lá e saque esse dinheiro, que o banco informe a Receita Federal que foi sacado esse valor, né? Que ele recebeu esse valor a título de direitos trabalhistas. Eu acho que a responsabilidade ou é da vara ou do próprio banco de informar esses dados à Receita Federal. A Cristina Tavares pergunta aqui como é que faz para calcular multas, né? O cálculo de multas. Nós temos dois tipos de multa, né? Nós podemos calcular, temos aquelas multas convencionais, aquelas multas que foram deferidas em razão do contrato de trabalho, né? Então aí você vai usar o menu verbas normal e vai escolher aqui, ó, multa convencional, multa do artigo 477, são multas referentes ao período trabalhado, né? Nós temos também aquelas multas deferidas pelo juiz, né? Então a gente tem um menu próprio aqui que é multas e indenizações. Aqui vão entrar multas por litigância de má-fé e outras modalidades, outras penalidades, né, aplicadas ao reclamado ou ao reclamante ou a um terceiro, né? Tem essas possibilidades aqui. Aqui a Sabrina
Cortez, ela pergunta qual é o nome desse programa. Ela está se referindo na realidade a um sistema de cálculos que existe lá no meu site escolajudicial.com.br, que é um sistema, antes de surgir o PJ-Cal, que eu tinha desenvolvido um sistema de cálculo trabalhista. Ainda hoje ele funciona, né? Mas ele perdeu o sentido depois do PJ-Cal, né? Então eu acho que praticamente ninguém utiliza mais ele, nem mesmo eu. A Lia Chioia, né? Ela pergunta: eu preciso ser cadastrado para acessar a versão online? Bem, a versão online do PJ-Calc ele só está disponível para servidores que possuem o certificado digital. Então, por exemplo, estagiários que trabalham em determinada vara, se eles não possuírem certificado digital, eles não terão acesso ao sistema. Então, por enquanto, os advogados ainda não terão acesso à versão online, somente servidores que possuam certificado digital. O Ruberval também pergunta aqui: como faço para criar a tabela Vale Transporte da minha cidade? Infelizmente o PJ-Calc Cidadão ainda não tem essa possibilidade, eles não abriram essa possibilidade para que os advogados cadastrem outras bases como Vale Transporte, como salários mesmo, né? Dos empregados, como por exemplo o salário de um rodoviário, né, a evolução salarial de um rodoviário, que na versão online a gente tem essa possibilidade de cadastrar. Aqui o Leonardo está falando de um erro, né, mas aí realmente fica difícil para a gente. Normalmente às vezes é um erro de instalação, a pessoa desinstalando, instalando novamente, resolve esse problema. E aqui tem umas outras versões também falando de instalação, né? A Valdirene, né, também ela diz o seguinte: há alguma previsão para o PJ-Calc se tornar obrigatório em todo o país? Alguns regionais já estão fazendo isso, né? O TRT da 7ª região ele já divulgou um ato da presidência reconhecendo o PJ-Calc como o sistema oficial de cálculos e fazendo algumas exigências, né? inclusive proibindo que pessoas estranhas aos quadros da Justiça do Trabalho realizem cálculo, né? Salvo na condição de peritos nomeados, né? pelo juiz, né? Para evitar que qualquer pessoa baixe o PJ-Calc Cidadão e faça cálculo para uma vara, por exemplo, sem ter sido nomeado pelo juiz. Aqui o Breno Tilon, né, pergunta como é que faz para calcular a multa do 467 sobre depósitos da rescisão do FGTS, visto que na aba do FGTS só me disponibiliza a aplicação do 467 sobre a multa. Realmente, aqui se a gente entrar aqui no FGTS, só tem a possibilidade de calcular a multa do 467 sobre a multa de 40% e não sobre os depósitos. Nesse caso aí, teria que realmente você liquidar o cálculo, ver quanto é o valor do FGTS e criar uma verba normal. Aqui você pode criar uma verba, por exemplo, uma multa do 477 e você alterar o nome dessa verba para multa do 467 sobre depósitos do FGTS e lançar o valor aqui manualmente. Essa seria uma alternativa. Lembrando que o PJ-Calc ele permite que a gente crie a mesma verba mais de uma vez. Então eu posso selecionar aqui mais uma vez a multa do 477 e ele vai permitir que a gente crie duas vezes a mesma verba. Então é isso, pessoal. Em breve eu posso gravar outros vídeos tentando esclarecer mais algumas dúvidas. Muito obrigado àqueles que não se inscreveram ainda, que possam se inscrever para que a gente possa divulgar mais esse canal e ajudar mais pessoas e a gente trocar, né, fazer esse compartilhamento de informações aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.